Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Ciências, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Então, nós temos aí a aula número 3, com objeto de conhecimento, forma, estrutura e movimentos da Terra. E o detalhamento do objeto é o relógio de sol e a relação com as várias ciências. Então, vamos começar a nossa aula? Então, estamos de volta aí, apresentando para vocês aqui nesse esquema o nosso relógio de sol, né? Com o gnomo, que é uma parte desse relógio, que é uma estrutura que fica perpendicular à figura plana, né? A uma área plana, e conforme o movimento do sol, ele vai demonstrando uma movimentação do sombreamento, onde você pode observar nessa mudança aí de sombra o passar do tempo. Então, ele é o nosso primeiro instrumento de medição de tempo que se conhece, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história desse instrumento, né? É uma jornada que eu convido a vocês através do tempo e das ciências, não é só ciências da natureza, vamos conhecer outras ciências que também se beneficiaram com esse instrumento. Nós temos aí o relógio de sol, com a sua simplicidade elegante e engenhosidade que transcende os limites do tempo como um mero marcador de horas. Sua história entrelaça-se com diversas áreas do conhecimento, revelando a genialidade humana e a busca incessante pela compreensão do universo. Embarque conosco em uma jornada fascinante para desvendar os segredos dessa invenção milenar. Então, vamos conhecer um pouquinho mais dessa história, né, que eu convido a vocês a participarem. Observem bem que nós temos aí nesse mostrador aqui que está aparecendo para vocês, né, ora aparece o sombreamento e ora ele fica escuro. Isso quer dizer aqui que ele está marcando o movimento do sol durante o dia, e à noite, que não reflete nenhuma sombra, né, ele vai ficar paradinho, né, sem qualquer sombreamento. E para representar melhor o esquema da noite, a tela ao fundo fica toda escurecida, tá? Porque não há movimento do sol, porque não tem sol à noite, ao observar o céu, tá? Para que vocês entendam como é que era feito a medição do tempo. E vamos conhecer ao longo da nossa aula vários modelos de relógio de sol. Vamos começar aí com o conceito do relógio de sol. Em sua essência, o relógio de sol, ele é um dispositivo que utiliza a posição do sol no céu para indicar a hora do dia, tá, gente? Um mostrador geralmente plano recebe a sombra projetada por um gnomo, que é a haste ou a barra reta, né? Ela faz aí um ângulo reto, né, perpendicular a onde ele está projetado, onde ele está fincado, posicionado em um ângulo específico em relação ao eixo de rotação da Terra. Então, conhecemos aí o conceito do relógio de sol, né? O que é esse instrumento e o que faz parte da estrutura dele. Ele é básico assim mesmo, né? Mas nós vamos entender ao longo do tempo como foi essa relação do relógio de sol com as ciências, não só da natureza, mas as outras ciências, e a grande contribuição das outras civilizações e outras culturas, tá? Vamos lá continuar. À medida que o sol se move ao longo do dia, a sombra do gnomo se projeta sobre diferentes pontos do mostrador, marcando as horas. Mas vale ressaltar aí que nós temos a projeção apenas da sombra durante o dia. Na noite não dá para fazer essa marcação de horas, né? Não dá para a gente ver a movimentação porque não há a sombra, né? Isso só é possível com a presença do sol. Ou seja, a gente consegue contar o tempo durante o dia apenas, à noite não, tá bom? Só para lembrar vocês. E vamos continuar aí. A história do relógio de sol, ela vai remontar milhares de anos com registros de sua utilização em diversas civilizações antigas. Nós temos aí os egípcios, né? Evidências arqueológicas datadas de 3.000 anos antes de Cristo revelam obeliscos e outros monumentos servindo como
relógios de sol horizontais. Aí nós temos um esquema, né, de uma imagem representando um tipo de relógio de sol, tá bom? Os mesopotâmicos, né, também fizeram uma contribuição, encontraram-se vestígios através dessa civilização, né, com registros de pelo menos 2000 anos antes de Cristo, que indicam o uso de relógios de sol para fins agrícolas e religiosos. Olha aí, nós estamos vendo aí a utilização e em determinados momentos, né, como é que vai ser aproveitado esse instrumento dentro dessa cultura, né? Nós vimos aí os mesopotâmicos na agricultura e na parte da religião. Vamos continuar aí. Os gregos e romanos, né, como eles aproveitaram esse instrumento? Aperfeiçoaram os modelos, incorporando conhecimentos de astronomia e geometria, como o gnomo de Ptolomeu. Aí nós temos um esquema diferente de um outro modelo de relógio de sol, em que vocês estão vendo aí no cantinho da tela. Na Idade Média, relógios de sol ornamentados e complexos tornam-se símbolos de status e poder, presentes em catedrais e edifícios públicos. E na era do Renascimento, né, a busca por precisão científica impulsionou o desenvolvimento de modelos mais sofisticados, como o relógio de sol equatorial. Então, nós vimos aí ao longo da história algumas civilizações utilizando o relógio de sol, né, de acordo com a sua necessidade. E à medida que ele foi agregado a cada civilização, ela também foi contribuindo, né, com outros modelos mais sofisticados, com uma precisão melhor do tempo, né, para se contar o tempo mais uma vez. Vamos continuar aí. Então, qual a importância do relógio de sol para as ciências, né? Nós vimos aí um contexto sobre a história, né, alguma contribuição com as outras civilizações, com outras culturas, e nós vamos entender um pouquinho da relação do relógio de sol com outras ciências. No canto esquerdo aí nós vemos alguns modelos, mais modelos de relógio de sol, né, que foram construídos ao longo do tempo, alguns esboços, né, conforme está sendo demonstrado na imagem, e o relógio de sol ao longo da história teve um papel crucial em diversas áreas de conhecimento. Aqui nós escolhemos algumas dessas áreas que foram ajudadas, né, tiveram uma contribuição com a utilização desse instrumento. Vamos conhecer algumas delas agora. A astronomia, né? Os relógios de sol estão intimamente ligados à astronomia, pois dependem do movimento aparente do Sol no céu para funcionar. Então, quem faz uso dessa ciência precisou muito desse instrumento, né, para observar alguns fenômenos e aprimorar os seus estudos dentro da área da astronomia. Tá bom, gente? Eles foram usados historicamente para determinar a hora do dia, mais uma vez do dia, bem como para realizar observações astronômicas importantes como a determinação das estações do ano e a medição do tempo solar aparente, tá? Porque, embora ele seja um instrumento mais antigo a se medir o tempo, ele não tem uma precisão. Quando se fala aparente, estamos falando de uma estimativa, tá bom? Vamos dar continuidade. Outras ciências que tiveram essa contribuição, né, com o uso do relógio de sol, também têm implicações dentro dessas ciências, que são as geográficas e as geológicas, uma vez que sua precisão depende da localização do observador na Terra e também da inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol. Então, nós temos dois fatores aí, o observador, que é a pessoa que está olhando o relógio de sol, e esse fator que é a inclinação do eixo da Terra, né? São dois fatores que vão influenciar no estudo quando você observa o relógio de sol, e essas duas ciências, geografia e geologia, também foram
como é que eu posso dizer, enriquecidas quando se utilizou esse instrumento dentro dos estudos para esses cientistas. Vamos continuar aí. Eles foram usados para ajudar também a determinar a latitude e para estudar a movimentação do Sol ao longo do ano, o que é crucial para compreender os padrões climáticos e as mudanças sazonais, né? Uma coisa a se observar, além do tempo, né, do tempo se passando durante o ano, são as estações do ano, que os geógrafos, né, e os geógrafos utilizaram esse instrumento para observar outras situações, mas não esqueçam também que a inclinação da Terra ela está relacionada aí com a observação das estações do ano. Aí nós vamos ter também uma mudança da incidência solar, que isso também vai afetar na precisão na hora de medir o tempo durante um ano, utilizando esse mesmo instrumento fincado no mesmo local, com o passar do tempo nesse ano todinho, tá? Então, nós temos fatores que vão contribuir para pequenas mudanças. Por isso que é uma medição de tempo aparente, quando você observa a movimentação do Sol. Tá? Para a gente continuar, as outras ciências que receberam a contribuição aí do uso, da utilização desse instrumento foram a engenharia e a matemática. A construção e o design de relógios de sol envolvem princípios de engenharia e matemática, como geometria, trigonometria e física. Aí nós estamos vendo, com o passar da explicação, não esqueçam de observar os modelos de sol que foram surgindo com o passar do tempo, tá bom? Todos eles, até o momento, nenhum se repetiu, para vocês verem a grande diversidade de modelos que foram criados. Os relógios de sol são exemplos impressionantes de como esses princípios podem ser aplicados de forma prática e estética para resolver problemas do mundo real. Então, com o passar do tempo, né, foram se aprimorando os instrumentos, mas houve a necessidade de se ter instrumentos de precisão melhor do que o relógio de sol, uma vez que ele vai medir o tempo durante o dia. Então, nós precisamos buscar essas informações, e os cientistas tiveram essa necessidade, né? Embora ele teve uma grande contribuição dentro desses estudos, em algum momento ele foi aprimorado, que a gente vai ver mais adiante, mas tem outras ciências que também utilizaram o relógio de sol, nós vamos conhecer elas aí, a história e a antropologia. Além disso, os relógios de sol têm um importante significado histórico e cultural, pois estão ligados ao desenvolvimento da civilização e ao avanço do conhecimento humano ao longo dos séculos. Então, com o aprimoramento das técnicas, né, desse instrumento, para se construir esse instrumento, veio, é claro, com o avanço do conhecimento, com a descoberta de tecnologias, e houve aí um upgrade desse instrumento, né? E ele pode ser observado quando se estuda a história das civilizações e quando se faz a descoberta desse instrumento a partir de vestígios, de registros e de imagens que retratam esse instrumento, que é o nosso relógio de sol. Então, eles são testemunhos tangíveis da criatividade e da engenhosidade das civilizações antigas e continuam a inspirar a admiração e fascínio até hoje. E para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre essa evolução do relógio de sol, né, eu vou introduzir para vocês aí uma linha do tempo para mostrar a evolução desse instrumento, né? Eu chamo ela de linha do tempo, medição do tempo, que ao longo da nossa história, o relógio de sol, ele evoluiu para instrumentos mais modernos. Vamos começar aí o nosso passeio pela pré-história, né, em meados de 3.000 anos antes de Cristo. A observação do Sol, da Lua e das estrelas, que começou mais ou menos nesse período. As primeiras civilizações utilizavam a observação dos astros celestes para marcar a passagem do tempo, definindo estações do ano,
ciclos agrícolas e rituais religiosos, tá? Então, nesse tempo aí, utilizava-se esse instrumento para medir o tempo, né? Já tem registros desse tempo aí de relógio de sol, a partir também da ajuda da observação da noite, da lua, de todos os movimentos dos astros que a gente pode observar ao olhar o céu, né? E isso influenciava diretamente no comportamento do ser humano, no que diz respeito à parte religiosa e também nos seus hábitos, principalmente na parte dos hábitos agrícolas. E aí a gente montou aqui um esqueminha básico da evolução desse instrumento através dessa linha do tempo que vocês estão observando aqui, né? Essa linha do tempo maravilhosa, bem didática, né? Agora eu vou dar um zoom para mostrar melhor. Vamos iniciar um pouquinho a observação dessa linha do tempo, a começar, né, em meados do ano 3000, de 3000 a.C. a 1500 a.C., tá? Nós temos aí esse modelinho do primeiro relógio de sol, no esquema da linha do tempo. De 3000 a.C. a 1500 depois de Cristo, nós temos aí o relógio d'água, nesse mesmo período, né, que já foi uma evolução do relógio de sol. Temos aí o relógio de areia, que também é conhecido como ampulheta, mais ou menos nesse mesmo período também, tá? De 3000 anos antes de Cristo a 1500 depois de Cristo. Então, houve registro desses 3 tipos de relógios, sendo que o primeiro foi o relógio de sol. Então, os relógios mecânicos, eles foram surgir, né, correndo aqui a nossa linha do tempo, a partir de 1500 depois de Cristo a 1900 depois de Cristo, né, o desenvolvimento de mecanismos complexos com engrenagens, pêndulos e molas, impulsionando maior precisão da medição do tempo. Não tiremos o mérito dos instrumentos utilizados anteriormente, porque eles precederam esses instrumentos com uma maior tecnologia, né? Foi graças à descoberta do tempo, desses instrumentos que medem o tempo, que se tornou possível a evolução deles até os relógios mecânicos mais modernos, desse período, tá? E se a gente correr um pouquinho a linha do tempo, nós temos o relógio de pêndulo, que retratam de 1500 depois de Cristo a 1900 também. Relógio de bolso, neste mesmo período, né, ele tem uma cordinha que fica preso ao corpo, às vestes do corpo, e ele é guardado, armazenado no bolso dessas pessoas que o utilizam. Em seguida, nós tivemos aí, nesse mesmo período, evolutivamente, a construção do relógio de torre, né, onde o relógio de torre mais conhecido no mundo todo é o Big Ben, que fica na Inglaterra. E na revolução da eletrônica, em meados de 1900 depois de Cristo até o presente momento, houve o surgimento de instrumentos de medição cada vez mais precisos e confiáveis, né? Aí nós tivemos aí os relógios eletrônicos, né, os relógios atômicos e, deixa eu puxar mais um pouquinho aqui, os digitais e, por último, nós tivemos aí o GPS, né? Então, para você ver como houve o aprimoramento dos instrumentos de contagem de tempo, né, até o presente momento, né? A evolução, a grande evolução dos instrumentos de medição. Mas tudo começou, não esqueçam, com o relógio de sol, né? Para a gente entender um pouquinho que as ciências estão intrinsecamente ligadas e que todas contribuíram, né? Todas contribuíram de igual forma para a evolução da medição do tempo através desses instrumentos. Será que existem, vamos lá, será que existem ainda relógios de sol nos dias de hoje? Sim, gente, existem sim, e a gente vai conhecer alguns deles. Existem relógios de sol espalhados pelo mundo todo, muitos deles considerados marcos históricos e culturais importantes para ilustrar
a riqueza e diversidade desses instrumentos e vamos explorar alguns exemplos, né? Antes de começar a conhecer esses instrumentos que ainda permanecem, né, vivos, né, representados aí nas várias culturas atualmente, vamos fazer um balanço aqui de toda essa informação que a gente recebeu até agora, né? Começamos contextualizando a importância do relógio de sol dentro da história, dentro das civilizações mais antigas, desde aquela que em primeiro momento, nos vestígios, né, no estudo da civilização, ele foi retratado, ele foi registrado até os dias de hoje. Tivemos também uma linha do tempo para mostrar a evolução desse instrumento, né, do relógio de sol, até os equipamentos mais atuais, incluindo o GPS, né, que tem um equipamento próprio de medição, né, GPS, e também utilizado para mapeamento, onde quando você utiliza determinados aplicativos, você utiliza essas informações do GPS. Agora nós vamos conhecer um pouquinho, de forma histórica, né, resgatando um pouquinho da nossa história, valorizando a nossa cultura e o nosso passado, os diversos relógios de sol que ainda existem pelo mundo afora, tá bom? Vamos começar aí pelo obelisco de Luxor. Ele está presente em Paris, na França, atualmente, né? Este obelisco milenar, originalmente localizado em Luxor, Egito, foi transferido para Paris em 1833. Além de sua beleza imponente, ele serve como um relógio de sol gigante. Observem aí em escala na imagem ao lado, indicando as horas do dia pela sombra que projeta. Então, ele ainda serve como instrumento de medida, né, de tempo. Se vocês observarem bem nessa imagem, ele está centralizado numa determinada área de Paris. E olha, eu imagino o trabalho que deve ter dado para transferir esse relógio de sol inteiro, né, do Egito até Paris, o trabalho que deu para fazer esse transporte. Mas agora ele está em Paris, medido o tempo lá desde 1833, através da utilização da projeção do sol, né? Ele é um marco histórico ali, naquele momento, ele conta um pouquinho da história de uma determinada civilização, né? Vocês podem ver aí no registro fotográfico a presença imponente e monumental desse obelisco. Os obeliscos eles têm essa parte mais pontuda que fica na extremidade superior, né, do obelisco e ainda projetando o sol, marcando o tempo. Enquanto houver sol, ele está marcando o tempo e a gente, quando observa o movimento do sol ao longo do dia. Vamos conhecer aí o próximo relógio de sol, Torre dos Ventos, né? Está em Atenas, na Grécia. Essa torre do século I a.C., olha quanto tempo, viu? Apresenta 8 faces esculpidas, com relevos representando os 8 ventos principais. Além disso, ela funciona como um relógio de sol horizontal, viu? Com um gnomo central, que não, no primeiro momento que você observa a imagem, ele não fica à vista, né? Provavelmente ele fica na parte superior dessa estrutura, com um gnomo central que projeta a sua sombra sobre as faces da torre, marcando as horas. Então, embora seja um instrumento antigo, criado, né, construído aí no século I a.C., né, ele ainda funciona como medição de tempo, mas agora com a sua importância histórica, né? Quando você quer estudar a civilização naquele momento, naquele período em que ele foi construído, com certeza alguns cientistas, alguns pesquisadores utilizam o estudo daquele monumento, né, daquela estrutura, para entender um pouquinho da cultura daquela época. Né? Vamos conhecer um outro relógio de sol. Esse aí está em Roma, na Itália, né? Ele é chamado de relógio de sol de Augusto.
Ele foi construído no século I depois de Cristo pelo imperador Augusto, né? Este relógio de sol monumental utilizava um obelisco como gnomo e um mostrador circular no solo para indicar as horas. Era símbolo de poder e da engenhosidade do Império Romano. Para vocês entenderem em escala, nós temos aí uma imagem desse obelisco. Ele lembra um pouquinho o obelisco de Paris, né? Com a parte superior bem, vamos dizer, pontuda, né? Como se fosse uma agulha apontando para o céu. Essa estrutura lembra muito mesmo a estrutura que está em Paris. Nós temos aí a construção dele no século I depois de Cristo e mais um instrumento que com certeza é utilizado para se entender um pouquinho a história e a cultura no contexto que ele foi criado, até que ele foi construído até os dias de hoje, né? Onde ele ainda existe. Temos aí um relógio bem diferente para mostrar para vocês, o próximo aí, que é o relógio de sol de Jantar Mantar, né? Em Jaipur, Índia. Não sei se essa é a pronúncia, mas vamos continuar com ela mesmo, né? Construído no século XVIII pelo Maharaja, nossa, quase que eu engato aqui. Maharaja Jai Singh II, esse conjunto de 5 relógios de sol, que você está vendo aí no esquema, de diferentes tamanhos e formatos, é um dos maiores e mais precisos do mundo. E ele demonstra o avanço do conhecimento científico na Índia durante esse período, né? Pela construção, você já vê que ele é uma coisa mais atual, né? No século XVIII, isso aí, claro que depois de Cristo, é um relógio mais atual em relação aos anteriores. E não é um instrumento, são 5 relógios funcionando com posicionamentos diferentes, é claro que buscando uma precisão de tempo maior. Nós vamos conhecer agora um outro relógio aqui mais próximo de nós, né? Ele é chamado de El Caracol, no Chichén Itzá, México, em forma de pirâmide pré-colombiana do século IX depois de Cristo. Ele é um pouquinho antigo aí em relação ao outro que eu mostrei para vocês anteriormente. Possui uma escadaria em forma de serpentina que funciona como um relógio de sol gigante. A sombra da escadaria se move ao longo da pirâmide, ao longo do dia também, marcando os solstícios e os equinócios. Lembre-se aí, solstícios e equinócios estão relacionados com as estações do ano com precisão notável. Isso no México, bem próximo da gente. Mas aí vamos conhecer um outro mais próximo, um relógio de sol mais próximo ainda de nós, que é o relógio de sol da Igreja São Francisco de Assis, que fica em Olinda, aqui dentro do Brasil, sim, bem próximo de nós, bem ali no Nordeste, né? Construído no século XVI, este relógio de sol é um dos mais antigos do Brasil. Sim, existem outros. E se destaca pela beleza e precisão. Ele é um testemunho da influência portuguesa na arquitetura e na ciência colonial brasileira. Então, espero que vocês tenham gostado aí nosso passeio pelos relógios de sol que existem ainda no mundo até hoje. E para finalizar nossa volta pelos tópicos mais relevantes sobre o relógio de sol, não devemos esquecer a importância de cada relógio de sol, que vai além de sua função prática de medir o tempo. Eles representam marcos históricos, né? Demonstram conhecimento científico de diferentes civilizações e servem como obra de arte que enriquecem nosso patrimônio cultural. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa enorme viagem, né, ao redor do mundo, conhecendo um pouquinho sobre a história do relógio de sol. Até mais!